Uma das coisas que mais me irritava dentro do movimento minimalista, a ponto de me fazer não querer mais ser considerada minimalista, era essa ideia de que a gente precisa sempre economizar o máximo possível, até mesmo em coisas que não fazem muito sentido economizar, tipo papel higiênico. E não é que eu goste de jogar dinheiro fora, muito pelo contrário, eu adoro economizar. Mas eu senti que estava começando a se tornar uma coisa meio tóxica dentro da comunidade. Quando eu me interessei pelo minimalismo, a ideia era justamente o oposto, era simplificar a minha vida. Então, quando começou a virar essa competição de quem gasta menos, eu senti que acabou perdendo um pouco dos benefícios. Tendo dito isso, várias mudanças que eu fiz para ajudar com a minha mente caótica, eu percebi que ao longo do tempo acabaram me fazendo economizar muito dinheiro. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre essas coisas. O primeiro hábito, e provavelmente o mais chato da lista, é que eu como praticamente sempre a mesma coisa. E isso é chato pra mim porque eu adorava e ainda gosto muito de ir em mercado e descobrir comidas novas, descobrir receitas novas na internet e tentar fazer. Mas, recentemente eu adotei um plano, eu comecei a seguir um plano nutricional com a intenção de melhorar minha saúde, melhorar minha forma física e também diminuir a fadiga de ter que pensar no que eu vou comer todos os dias, no que eu vou jantar todos os dias. Ao longo do tempo, apesar de ser chato, eu percebi que esse hábito tem me feito economizar muito dinheiro. Ele simplifica muito a minha vida, porque eu como basicamente as mesmas coisas, com algumas alterações aqui e ali, mas são coisas que eu sei que estão dentro das calorias que eu preciso consumir, que estão dentro da quantidade certa de proteína, de carboidrato, etc. Eu já sei o preço daquelas coisas, então quando ele sobe ou desce, eu percebo. E também eu já tenho uma rotina de eu vou nesse mercado, compro isso, vou naquele, compro aquilo. Então eu já tenho basicamente a minha semana toda programada, o que que eu vou fazer, onde eu vou comprar, como que eu vou cozinhar, o que eu vou comer. Eu sei que eu vou estar batendo as metas ali que eu quero de proteína, etc. E eu economizo muito dinheiro, porque dentro desse mesmo tópico, eu hoje em dia só vou no mercado fazer compras com uma lista. E quando eu tenho uma lista, eu sei exatamente o que eu vou comprar. Não interessa se tem um produto novo, se tem um lançamento, uma coisa que parece gostosa, eu não vou comprar aquilo, porque não tá na minha lista. Então, fazer um plano alimentar, você vai gastar um dinheiro maior, assim, você vai ter que contactar, né, uma nutricionista, alguma coisa assim, mas ao longo do tempo ele vai ter um retorno de investimento muito alto, porque você não só vai economizar nas compras do mercado, né, nas coisas de comida que hoje em dia estão cada vez mais caras, né, mas você também vai economizar a longo prazo com roupas, porque você não vai ter mais flutuação de peso, então você vai poder manter as suas roupas por muito mais tempo, você vai economizar com skincare, porque a tua pele fica melhor, o cabelo fica melhor, a sua saúde fica melhor, então você economiza com médicos, remédios, etc. E você economiza a coisa mais importante que existe, que é o tempo, porque você não vai ter que ficar planejando o que que você vai comer durante a próxima semana, o que que você vai comer amanhã, o que que vai ser o seu almoço. Você já tem ali o seu plano e você só segue. Então, essa número um foi a que mais mudou a forma como eu economizo dinheiro. Na mesma categoria ainda, número 2, eu nunca peço delivery. Aqui na Noruega não é muito comum para começo de conversa você pedir delivery. Eu acho que só Oslo e algumas outras 2 outras cidades têm delivery, muitas cidades menores não têm, mas eu não tenho o hábito de pedir e nem no Brasil eu tinha esse hábito, nem em Portugal. O máximo que a gente faz, às vezes, é comprar um frango assado no mercado aqui. Quando eu morava em Lisboa, meu namorado às vezes comprava hambúrguer num trailer que tinha do lado do meu apartamento. Eu não tenho o hábito, eu comecei a adquirir ele o ano passado. Eu comecei a pedir delivery, tipo, várias vezes na semana. E, meu Deus, eu gastei muito dinheiro. É muito, muito, muito caro aqui. Muito caro. Porque você não tá gastando só com a comida, mas você também tem que pagar a taxa de entrega, a gorjeta, etc. Então eu percebi que aquilo era muito dinheiro. A comida de uma semana inteira eu gastava com uma entrega. Então eu parei, cortei totalmente o delivery e eu sigo o plano, né? Eu já me planejo, então às vezes eu já faço comida numa quantidade maior, porque aí eu sei que no dia seguinte eu posso comer a mesma coisa. Mesmo que talvez onde você mora o delivery seja barato e você pense, ah, R$ 10 aqui, R$ 15 ali não faz diferença, não vai fazer um rombo, né, nas minhas economias. Realmente uma compra isolada ela não faz diferença, mas se você tem esse hábito, ele muito rapidamente vai acumulando e muito rapidamente você gasta muito mais do que você estava imaginando. Então, eu cortei totalmente o delivery da minha vida. Segunda coisa chata, mas que me faz economizar muito dinheiro, é que eu criei basicamente um uniforme. Eu não tenho um armário cápsula no sentido minimalista da palavra, eu não tenho só 33 peças, ou sei lá quantas peças hoje em dia é a moda, mas eu criei um uniforme. Eu estudei muito quem eu sou. A Amanda como pessoa. Eu estudei a minha paleta de cores, eu fiz tudo sozinha.
Talvez esteja errado, mas eu senti que fica bem, sabe. Eu sinto que quando eu tô com as cores da minha paleta, elas me valorizam, então eu acho que talvez tenha dado certo. Mas eu estudei as cores que me valorizam, os cortes que me valorizam, eu estudei a minha essência Kitchener, que é uma coisa um pouco complexa pra falar aqui, mas é basicamente a essência do seu estilo, né. A gente tem os tipos de corpos Kibe, que é o formato do seu corpo, as roupas que valorizam o formato do seu corpo, e depois a gente tem as essências de Kitchener, que são mais relacionadas ao tipo do seu rosto, à sua vibe, etcétera. E eu estudei muito a fundo essas coisas na hora de montar o meu armário de uniformes. Então, quando eu vou fazer compras, eu sei exatamente o que eu tô procurando. Não interessa se uma coisa tá em promoção, se tá na moda, se todo mundo tá usando. Eu provavelmente não vou usar, porque não vai me valorizar, e eu já sei aquilo. Eu não acho que a gente tem que sempre estar dentro, né, do que valoriza o nosso corpo, a nossa paleta de cores, etcétera. Eu acho que tem sim na moda lugar pra você experimentar, pra você brincar, mas pra mim, para o meu dia a dia, eu não sou uma pessoa do mundo da moda, eu não sou uma pessoa que tá sempre indo pra festa, badalação, etcétera. Eu tenho uma vida muito chata e simples, então eu criei esse armário de uniformes. Eu sei o que me valoriza, eu sei o que eu vou me sentir bem usando e eu compro só aquilo. Dentro dessa categoria também, eu parei de ir no shopping pra olhar as coisas. Eu parei simplesmente, quando eu vou no shopping é porque eu preciso comprar algo. Eu parei de usar o shopping como uma forma de conseguir dopamina para o meu cérebro. Então, talvez você considere isso chato, porque eu sei que às vezes é legal ver as tendências, o que que tá, né, surgindo e tal, mas pra mim não é chato, porque eu acabei substituindo esse hábito de ir no shopping, de ir nas lojas, pelo hábito de fazer curadoria em brechó. Eu procuro sempre os brechós menos chiques, assim, os brechós de caridade, aqueles onde tudo é muito barato, porque eu sei que eles não fazem muita curadoria dos itens, então eu faço esse trabalho. Quando eu tô querendo esse hit extra de dopamina, tiro algumas horas da minha tarde, vou num brechó e eu fico olhando, fazendo a curadoria. Eu posso ficar horas e horas lá e na maioria das vezes eu não encontro nada que eu queira, se eu acabo não comprando nada. Quando eu encontro alguma coisa, geralmente é uma coisa muito, muito boa. Por exemplo, eu tenho uma calça vintage de seda da Acne Studios que eu paguei 17 euros. Pra vocês terem uma noção, uma calça da Acne Studios hoje em dia custa na faixa de 300 a 700 euros. Ela estava nova, nova. Eu quase nunca encontro algo que eu gosto. E pra mim isso não tem problema, porque a diversão é realmente o garimpo, né, a curadoria e não a compra em si. Sem contar que esse hábito faz várias coisas ao mesmo tempo, né. Primeiramente, ele me dá o estímulo que o meu cérebro necessita, ele me faz gastar uma fração do que eu gastava, e ele também melhora muito o meu estilo, porque eu acabo encontrando peças vintage, peças únicas de outros países, de várias culturas diferentes, peças que eu nunca encontraria se eu fosse no saldo da Zara, por exemplo, ou na H&M comprar a mesma coisa que todo mundo tá usando. Só que esse hábito, ele funciona tão bem por um outro motivo, que é o hábito número 3. Eu aprendi a usar a máquina de costura. Não vou nem dizer que eu aprendi a costurar, porque eu não sou muito boa em fazer coisas do zero, mas eu aprendi a usar a máquina de costura. E eu sei que isso soa muito chato, soa como coisa de vó, mas é mais uma das coisas que tem me feito economizar muito dinheiro. Se eu tô num brechó e eu encontro alguma roupa que eu gostei muito, mas, sei lá, tá faltando um botão, tá precisando de um remendo, eu ainda posso comprar e finalizar ela em casa, dar uma cara mais única pra essa roupa. Se eu encontro uma peça incrível que eu quero muito, uma peça moderna, né, não de brechó, e eles não têm no meu tamanho, mas tá com uma promoção muito boa e eu não posso perder realmente, eu compro a peça num tamanho maior, extra large, extra, extra large, e depois eu faço o ajuste em casa. Então, assim, de repente, muitas coisas que antes eu ignorava, que, não, não vai servir, hoje em dia eu tenho como opção, né, e eu faço elas servirem e funcionarem pra mim. Outra coisa que eu comecei a fazer pra diminuir as minhas distrações foi só ter um programa de streaming de cada vez. Antes a gente tinha várias subscrições aqui em casa, incluindo também a TV aberta aqui da Noruega, que é muito boa, tem vários programas. E quando chegava a hora de escolher alguma coisa pra assistir, que a gente raramente assiste, era tipo uma vez na semana e a gente tinha tantas opções, que eu acabava perdendo mais tempo tentando escolher, do que realmente aproveitando e assistindo. Então, eu cancelei quase todas, eu deixo só uma por vez, se tiver alguma coisa que eu queira assistir. Então, dessa vez eu queria assistir uma série que só tem na Netflix, então eu assinei, e quando eu terminar de assistir essa série, se não tiver mais nada que prenda a minha atenção, eu vou cancelar e tá tudo bem. Eu não preciso disso. Eu também comprei um projetor, então hoje em dia eu posso assistir vídeos do YouTube no projetor e dar a sensação de cinema, sem ter que gastar mais dinheiro extra. Então, não tenho mais inscrições, não tenho subscrição de nada, a não ser, no máximo,
uma empresa de streaming de cada vez. O próximo hábito, eu sei que é bem chato, principalmente para as garotas, mas ele realmente mudou muito a minha vida. Eu parei de comprar maquiagem e produtos de beleza por indicação da internet. Esse hábito eu mudei já tem mais de 2 anos, eu até já fiz um vídeo aqui sobre isso, sobre o meu skincare. Eu optei primeiramente por investir em uma consulta com um dermatologista. A gente montou um plano específico para o meu tipo de pele, para os meus objetivos, para minha idade, o clima em que eu moro, etc. E são muitos produtos simples e baratos. Produtos que têm a eficácia comprovada cientificamente, porque a maioria das coisas que a gente compra, a maioria dos produtos de beleza que ficam hypados na internet, eles não têm, na verdade, estudos que mostrem uma eficácia real, né? Porque muitas vezes até é efeito placebo, né? Porque o marketing, a propaganda, eles têm um efeito muito real no nosso cérebro de nos convencer de coisas que não são muito verdadeiras, né? Então eu prefiro investir em poucos produtos de qualidade boa e que tem bastante evidência científica. Aqueles básicos, assim, né? Vitamina C, tretinoína, niacinamida, um bom hidratante. E basicamente é isso. Eu não compro mais nada porque tá no hype, porque eu vi alguém no TikTok, etc. Ajudou muito porque antes eu tinha muitos produtos e não usava. Eu não sabia em quais dias da semana usar quais produtos, quais ácidos não podiam misturar com outros ácidos e não sei o que. Então, assim, tem uma diferença muito grande você gastar dinheiro em uma consulta, que realmente é caro aqui o dermatologista particular, mas você gasta com uma consulta e aquilo vai te durar por anos, versus você gastar toda hora que você vê um produto novo, um lançamento de não sei o quê, alguma coisa nova, uma trend do TikTok. Eu basicamente poderia resumir esse vídeo todo com uma regra bem simples, que é não confundir consumo com solução. Às vezes a gente tá com um problema e parece muito. É muito atrativa a ideia de comprar uma solução, né? Eu vou comprar aquilo e vai mudar a minha vida, mas na verdade, o que vai realmente mudar e vai ajudar às vezes é você diminuir em vez de adicionar. Eu tenho aplicado essa regra em tudo na minha vida e eu não faço elas porque eu quero viver uma existência miserável, porque eu quero economizar todo centavo possível, sabe? Eu gosto de gastar dinheiro e eu gosto da sensação de comprar coisas novas, mas eu gosto muito mais quando eu sei que aquela coisa nova vai realmente adicionar algo de bom na minha vida e que eu não tô só comprando mais tralha e mais problemas. Por exemplo, os meus pais moram em Portugal, então sempre que possível eu quero ir pra lá. Eu gosto de comer em bons restaurantes de vez em quando, eu gosto de testar, experimentar comidas novas, diferentes. Eu gosto de comprar peças que têm uma boa qualidade, um bom tecido, um bom caimento, e muitas vezes essas peças são mais caras, só que são peças que eu sei que eu vou usar tanto que o custo por utilização vai cair bastante. É muito diferente eu comprar uma blusa de 300 euros que eu vou usar praticamente todos os dias por 20 anos, digamos assim, do que comprar uma blusa de 30 euros que eu vou usar 2 vezes e depois vou enjoar ou ela vai rasgar, entendeu? Então, eu gosto sim de comprar coisas, mas eu não gosto da sensação de desperdiçar dinheiro. Eu não gosto da sensação de ter sido feita de trouxa por uma campanha de marketing. A maior lição que eu quero que você tire daqui é que você pode economizar dinheiro sem precisar fazer um monte de sacrifícios. Para você conseguir realmente economizar dinheiro, conseguir investir, usar ele em coisas que fazem mais sentido, você só precisa criar uma rotina, desenhar uma vida onde o consumo desenfreado não é a atividade padrão. Você não precisa só economizar para deixar o dinheiro mofando no banco ou para investir, apesar de eu também ter virado muito fã de investimentos nos últimos anos, mas esse dinheiro ele pode aparecer em outro lugar, em um lugar que vale a pena. Então essas foram as mudanças que eu fiz nos últimos anos que têm me ajudado a economizar muito dinheiro. E sendo bem sincero, eu acho que eu tô gostando cada vez mais de ter uma vida extremamente desinteressante, extremamente chata, principalmente aí no quesito de dinheiro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. A gente se vê no próximo. Bye!